Meu chapa, mais uma dica de gestão de recursos materiais. Essa matéria que cá entre nós não é a mais recorrente em concursos, mas quando cai pode ser um fator de diferenciação para você, porque pouco a gente estuda, né? Na verdade, a pessoa só se preocupa com gestão de recursos materiais quando bate o olho no edital. Eu me lembro de uma prova recente do Banco Central em que ninguém esperava a gestão de recursos materiais. Quando saiu no edital, todo mundo começou a correr atrás. Não tem muita preocupação, porque os temas eles são simples, são recorrentes, e essas dicas têm o objetivo de você começar a desenrolar como cai a gestão de recursos materiais em provas de concurso. Geralmente administrativas, geralmente de alguns tribunais, e também, como eu comentei, do Banco Central. Tem uma coisa importante. Tombamento. O que é tombamento, Rezendão? É o cara treinar pro TAF e cair? Não, meu chapa. Tombamento é quando você preserva alguma coisa, é um ato administrativo. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios têm um patrimônio histórico, né? São termos que você já ouviu. Patrimônio histórico nacional, patrimônio histórico do estado de São Paulo, patrimônio histórico do município de São Paulo. Então, em uma primeira análise, o tombamento é um ato administrativo, que é realizado pelo poder público. Uma ONG ela pode até sugerir para o poder público o tombamento. Uma associação de moradores pode até sugerir para o Estado, para a União, um tombamento. Porém, é um ato administrativo do poder público. E por que existe esse ato administrativo? Porque o poder público decide tombar uma rua, tombar um prédio. Só para você ter uma ideia, em São Paulo, caso você não conheça, existe um bairro chamado Bairro da Moca, que é um reduto histórico de italianos em São Paulo, e tem o glorioso time do Juventus, que está na segundona, mas é um time tradicional. Os moquenses, ele tem uma tradição, por exemplo, o rameu, esse tipo de palavreado que às vezes eu brinco com você, é originário da Moca. E a linguagem, a forma do moquense falar, está em processo de tombamento pelo patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Então é quando você toma uma medida para preservar a estrutura física, para preservar as tradições, e se for um caso de um edifício, ele não pode ser alterado estruturalmente. Se for o caso de uma rua, ela não pode ser descaracterizada, porque guarda valor afetivo ou guarda valor histórico para a população. Então um estádio de futebol, uma rua, uma cultura, as baianas da Bahia, alguma rua muito importante que existe no Brasil, o Pelourinho. Então você pode solicitar o tombamento de alguma coisa. Vou te dar um exemplo, eu sou do rock and roll. Vamos supor que eu queira, eu e o Fabião, cinegrafista, que também é do rock and roll, nós queremos tombar uma casa de shows em São Paulo. Nós podemos fazer um abaixo-assinado, nós podemos fazer um movimento para o poder público tombar e aquilo não ser descaracterizado. Tá claro isso? Vem aqui, vou te dar alguns exemplos do que pode ser tombado e o que caracteriza o tombamento. O tombamento tem legislação específica. Não é o caso de eu comentar com você, mas fique esperto, porque existe legislação no Brasil que caracteriza o tombamento. Bom, em primeiro lugar, eu posso tombar fotografias. Vamos supor que tenha um acervo privado de fotografias de momentos históricos do Brasil. Isso pode ser tombado. O tombamento não tira a propriedade do proprietário. Tome cuidado com isso. Então eu posso ter proprietário de um prédio, eu posso comprar um prédio, esse prédio vem a ser tombado, eu sou proprietário, posso inclusive vendê-lo, porém eu não posso descaracterizá-lo. Livros também podem ser tombados. Na verdade, livros que guardam um valor afetivo para a população de uma região. Mobiliário pode ser tombado. Você já veio para São Paulo? Ou se você já é de São Paulo, você conhece o Museu do Ipiranga? Que infelizmente fica mais fechado do que aberto. O Museu do Ipiranga tem todo o mobiliário da família real. Mobiliário do Dom Pedro, mobiliário da família dele. Então é evidente que isso, né, o mobiliário que existe no Museu do Ipiranga é um exemplo de tombamento mobiliário. Eu posso tombar edifícios, né? E aí existem vários exemplos, né? Só no centro da cidade de São Paulo, que é onde nós estamos, existem mais de 10 prédios tombados pelo patrimônio municipal da cidade e da União. Cidades podem ser tombadas. O que significa isso? Que cada fachada de prédio, cada rua tem que manter as tradições, porque guarda valor afetivo histórico para a população da região. Um exemplo é a cidade de Ouro Preto de Minas. Se você não conhece, vai lá, uma cidade maravilhosa. Regiões podem ser tombadas, né? Então, podem existir regiões ou de preservação ambiental, ou mesmo regiões que têm uma certa cultura, que podem ser preservadas. Eu dei o exemplo do Pelourinho, na Bahia. E, finalmente, cascatas, né? Perto do condado de Cascavel, na sede do Alfacom,
tem as cataratas de Foz, né? Então, na verdade, Foz do Iguaçu é um exemplo de tombamento de um recurso natural. Não pode descaracterizar, não pode simplesmente acabar com as cataratas por alguma ação do homem. Dá para entender? Fique esperto porque tombamento é um dos tópicos recorrentes quando cai gestão de recursos materiais em prova. Força e honra, espero que você tenha gostado da dica. Até a próxima.